Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Tudo bem? Tudo na paz? Murilo na área. Rafael na área. Tamo junto. Viemos aqui novamente falar para vocês sobre os jogos do Mundial de Clubes e algumas matérias de futebol brasileiro. É isso, Rafael? É isso aí. Começando com o Chelsea, né? Isso aí. Despachou o Palmeiras ontem. Mais um brasileiro voltando para casa. Pelo jogo que eu vi ontem, o Chelsea dominou o jogo, né? Com certeza dominou toda a área do campo ali, ó. Meio de campo, defesa e ataque. O Chelsea ficou soberano, não deu oportunidade nenhuma ao Palmeiras, Sofreu gol de empate, mas apesar de fazer um gol ainda, né? sim, Mas o Chelsea ele foi totalmente dominante. O Palmeiras omisso, não tinha muito o que fazer. sem seus dois principais zagueiros, que foi o Murilo e o zagueiro, me fugiu o nome agora. O Gustavo Gomes. Isso, o Gustavo Gomes, que são titulares, né? Isso aí. E veio dos reservas, que não são acostumados a jogar. Entrou nessa furada e contra o Chelsea, filho. Mas o Palmeiras ficou totalmente dominado. Sim. Mesmo se tivesse com Com o Gomes e com com o o Murilo Murilo. e com o Gomes, não ia Segurar a pressão. segurar a pressão de jeito nenhum. Ainda houve a falha grosseira do Everton, entendeu? Houve a falha dele no gol do Chelsea, o segundo gol, não é isso? Sim, no segundo gol. Então, tudo isso, Impactou tudo na eliminação deles. exatamente. Então, não tem muito que falar do falar, do porque Palmeiras. teve jeito. Foi dominado, perdeu, está voltando para casa, mas fez uma boa competição. competição nos Estados Unidos, entendeu? Tá de parabéns o Palmeiras também, como o Flamengo, como o Botafogo, que competiram lá de peito aberto para cima, Verdade. entendeu? Muitos desconfiaram dos times brasileiros e calmou a boca de muita gente, hein? Isso aí, o Fluminense continua lá, Continua lá. entendeu? Hoje foi PSG e Bayern, um clássico, né? Isso aí. Um clássico mundial. É um jogo, praticamente um jogo de final de campeonato, mas foi de quarta de final. Incrível que pareça, o PSG dominou o jogo todo. Todo. O Bayern de Munique deu nada certo para eles hoje. Fizeram 2 gols, mas 2 gols bem E 2 impedidos. expulsos, né? E 2 expulsos. Lembrar disso aí, 2 expulsos do PSG. Exatamente. Foi 11 contra 9. E PSG dominou o jogo. Teve aquela pressãozinha do Bayern normal, mas nada de alarmante. Porque o PSG, na minha opinião, não sei... Mais time. É mais time do que Mais time, jogou pra do frente, Bayern. dominou o meio de campo. É o que eu falo sempre, o time que domina o meio de campo, Ganha a partida. ganha o jogo, não adianta. Ganha a partida. Dominou o meio de campo, ganha o jogo, não tem muito o que reclamar, Exatamente. entendeu? E o PSG foi isso, dominou o jogo. Fala do presidente do Flu, né? Que ele revela o destino da premiação dessas fases que eles vão passando. Ele quer premiar os jogadores, Isso aí. os funcionários e pagar a dívida do passado. Do passado e pagar também, fazer estruturas, né? Sim, do CT do Obras Fluminense. novas do Fluminense. É um bom presidente. Sim. Pensa sempre no positivo, nunca no negativo. Está investindo Entendeu? no Fluminense. Ele falou que o Fluminense tem muitas dívidas de gestões passadas e tem que pagar essas dívidas. E eu concordo plenamente com ele. Tá super certo. O clube que tem que pagar, não tem Não jeito. adianta. Entendeu? E querendo ou não, esse dinheiro de bonificação do Mundial ajuda a pagar as dívidas, né? Com certeza. Ajuda bastante, cara. Ajuda. Só de o time estar no Mundial já é o bolso cheio. Com certeza. Já é o bolso cheio. Então o Fluminense, presidente do Fluminense, Parabéns mais uma está vez. pensando certo, exatamente. Está pensando certo, colocando dinheiro nos lugares certos. E na hora certa.
no momento certo. Exatamente. Parabéns. Isso aí. O Florentino Pérez, Presidente do Real, né? do Real Madrid, prometeu Uma premiação 6,3 milhões de euros para não, cada... de reais. De reais para cada jogador, não é isso? Isso. Para cada jogador, se o Real for campeão desse Mundial. É 1 milhão de euros. 1 milhão de euros para cada jogador, equivale a 6 milhões e 300 Isso. na cotação atual. Então, e ele está levando a sério, como muitos dizem que Europeu não leva a europeu sério. não leva a sério esses mundiais, tudo conversa fiada. Ele está aí, ó, colocando em prática que o Real Madrid está levando a sério, Tá levando a sério. sim, e que é muita conversinha fiada dizendo que os times europeus Não leva a sério. não levam a sério as competições. Estão enganados. Eles levam a sério, sim, como o presidente falou, Florentino Pérez. Então, ele está dando uma premiação gorda para cada jogador, entendeu? Correto ele, entendeu? Então, é isso aí. Parabéns pro Real, que jogou agora, Sim. entendeu? Contra o Borussia Dortmund. Isso aí. Um jogo bom. Um jogo que o Real dominou o tempo todo, Exatamente. não deu chance para o Borussia. Borussia que enfrentou o Flamengo, né? Borussia Fluminense. Fluminense passou, né? Sim. Também. Então o Real dominou o jogo. O Real dominou o jogo do começo ao fim. Nos 10 minutos finais, o Real deu uma relaxada, o Borussia foi para sempre. O Mbappé entrou, fez um gol de meia bicicleta e foi relaxando. Na saída de bola, o Borussia sofreu um pênalti, foi convertido e no final o Courtois fez uma mega defesa, excelente defesa. Parabéns pro goleiro, cara. E parabéns pro Real que venceu o jogo por 3-2. Entendeu? E foi um jogo bom, um jogo bem jogado. O Borussia não ficou com medo. Isso aí. Foi pra cima, mesmo perdendo de 2-0. Mas foi dominado, né, cara? O tempo todo, né? Foi dominado, mas terminou 3-2 pro Real Madrid, que pega o PSG na semifinal. Isso aí. Vai ser um clássico, outro clássico mundial, né? Digno de final de campeonato. E foi um jogaço do Real Madrid. Jogaço mesmo. Entendeu? Pessoal, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Dá um joinha, se inscreve, toca o sininho, não paga nada por isso, que a gente agradece a vocês. A gente vem com novos vídeos para vocês. Amanhã estamos de volta. Falando de futebol para vocês. Muito obrigado mesmo. Faz isso pela gente. Se inscreve. Compartilha. Isso aí. Mostra para os amigos, familiares. Comenta, dá suas sugestões aí. A gente agradece, tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois a gente vem novamente.